Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é um prazer, um privilégio poder estar aqui com os amados irmãos. Gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Na medida que os amados forem encontrando o texto bíblico, gostaria de pedir que os irmãos se colocassem em pé. Primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Capítulo de número 1, da primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Capítulo 1, vamos ler a partir do versículo de número 13. 1 Pedro, a partir do verso 13. Diz a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque a escrita está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não fostes mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido sem efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. E se aqui já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos todos juntos, em uma só voz, ler o versículo 9 do capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nosso Deus. Peço aos amados que permaneçam com o texto bíblico aberto e vamos orar ao nosso santo e poderoso Deus. Senhor de misericórdia, Pai Santo e Celestial, muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite para, em comunhão, te adorar ao teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo desejo gerado em nosso coração, por estarmos aqui. Deus, muito obrigado pela oportunidade de dirigir nossas orações ao Senhor. Muito obrigado, como tua irmã já falou nessa noite, muito obrigado por termos o privilégio de entoar louvores ao teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade que temos livremente de podermos nos reunirmos para ouvir a tua palavra, para meditar nas tuas sagradas escrituras. E, por meio dela, Deus, que é viva, que é eficaz, fala, Deus, aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos da tua voz, precisamos da tua orientação e da tua direção, Deus, para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Essa, Deus, é a nossa oração. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Como você descreveria o aroma espiritual do seu lar? Quando as visitas chegam na sua casa, antes de praticamente qualquer coisa seja feita ou qualquer coisa seja dita, qual a primeira coisa que as pessoas notam de sua família? Em muitos casos, isso que as pessoas notam quando chega em nossa casa, isso é o aroma que a nossa casa tem. Eles sentem como se uma má atitude tivesse sido enfurnada debaixo da geladeira e estivesse ali apodrecida por vários dias? Ou será que eles pensam, o aroma que eles sentem quando chega em suas casas é que alguém passou a tarde inteira na cozinha preparando um pão espiritual? Qual o aroma que as pessoas sentem quando chega no lar, na família de cada um dos amados irmãos? Semana passada, por fazer parte dos quadros da Junta Nacional de Missões, fui convocado junto com todos os outros missionários da região Nordeste para se fazer presente no encontro dos missionários da Junta que acontece anualmente em Recife. Apesar de ser uma convocação, mas eu sempre vou com muita alegria, que é um momento de refrigério para a minha alma. Passei a semana inteira naquele encontro, mesmo sendo muito corrido, muitas atividades, é muito bom aquele momento. Mas o que eu estou querendo só falar com isso é que eu passei a semana inteira e na sexta-feira eu saí daquele local e fui para casa. E as atividades do fim de semana da igreja muitas vezes demandam tempo. E eu cheguei na sexta-feira em casa já 4 ou 5 horas da tarde, e naquele dia eu estava muito cansado. Resolvi não organizar nada que tinha que organizar para as atividades da igreja do fim de semana. Resolvi então tirar aquele dia de descanso, permanecer em casa, mas sabendo que no sábado ia ficar tudo mais difícil, porque eu só tinha aquele dia para organizar todas as tarefas, tudo que tinha pendente para o fim de semana, tendo em vista que passei a semana fora e não pude organizar nada. Para minha surpresa, quando eu chego na igreja no sábado de manhã, quando eu abro a sala a qual eu tenho lá para me estudar, estava um cheiro horrível naquela sala. De imediato eu
percebi que tinha algum rato morto naquele ambiente. Eu deixo vários venenos de rato espalhados pela sala, porque eu fico com medo dos ratos virem e morder os meus livros, de acabar com eles. Então, eu já deixo o veneno espalhado lá por baixo dos móveis. E naquele dia, quando eu cheguei, de imediato, eu disse, essa semana, algum rato entrou aqui e comeu o veneno e aqui morreu. Estava um cheiro horrível, estava um cheiro insuportável. Eu não tinha tempo nenhum de revirar tudo aquilo ali e saber onde aquele rato estava para tirar aquele cheiro. O que é que eu fiz? Fiquei suportando aquele aroma ruim. Entrei, sentei e comecei a estudar e comecei a resolver as atividades que eu tinha que fazer. Resultado, daqui a pouco, aquele cheiro tão ruim, eu já não consegui nem perceber mais. Quando a gente se encontra num ambiente que, dependendo do aroma, a gente termina se acostumando com o aroma do ambiente. E terminou que eu praticamente passei a ignorar aquele cheiro e nem sentia aquele aroma mais. Minha esposa, quando chegou por volta de meio-dia, que entrou na sala, saiu e disse, como é que tu aguenta estar nesse local? Eu disse, rapaz, para ser sincero, nem sentindo eu estou mais, só vou deixar para limpar isso aqui amanhã de manhã, porque eu vou ter tempo, reviro tudo aqui, para saber onde está esse rato. O que eu quero dizer com isso, queridos, que talvez alguém que faça parte da família não seja a pessoa mais ideal ou mais indicada para responder a pergunta de qual é o aroma que tem no seu lar. Tendo em vista que alguns aromas, as pessoas que são de casa, muitas vezes, terminam se acostumando. E não são mais sensíveis. Elas não conseguem mais perceber o aroma do seu lar com tanta intensidade quanto aquele que chega para visitá-lo. Então, por isso que é muito importante a gente saber qual o aroma que exala, o aroma espiritual que exala a nossa família, o aroma espiritual que exala o nosso lar. Se houver um aroma desagradável espiritual na sua família, no seu lar, talvez esse problema seja muito difícil de resolver. Não é algo fácil. Mas se, por outro lado, o seu lar tem uma atmosfera cristã, produz um tipo de aroma perante Deus, que, consequentemente, também exala perante os homens, as pessoas também vão perceber. Eu quero falar, queridos, nessa noite, de algo que agrada a Deus, e eu quero falar sobre família, né? O nosso lar, nossa família precisa exalar um aroma que agrade a Deus, que as pessoas, ao nos visitar, as pessoas, ao olhar para nossas famílias, elas possam perceber algo diferente nas nossas famílias. Para ter esse aroma que agrade a Deus, esse aroma está fora do alcance daqueles que possuem ou daqueles que desejam ter uma vida de hipocrisia ou conhecidos como legalistas. O que eu quero dizer é que muitos podem até simular uma vida que agrada a Deus, fazendo de forma meramente externa. Mas o aroma verdadeiro que agrada a Deus, que exala de uma família cristã, que é comprometida com os princípios da palavra de Deus, essa fragrância verdadeira, inconfundível, que agrada a Deus, jamais ela pode ser fabricada, jamais ela pode ser simulada, ela só vai existir num lar, numa família que realmente vive de maneira buscando agradar o Senhor Jesus Cristo. Como anda, queridos, as nossas famílias? Será que temos buscado viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que louve a Deus, uma vida que esteja de acordo com a palavra do nosso Senhor? Então, queridos, meus desejos nessa noite é falar sobre uma vida que agrada a Deus. Eu gostaria de olhar para esse texto de 1 Pedro, e observar algumas coisas importantes que nós podemos ter em nossa família, ter em nosso lar, na vida espiritual de cada um, para que a gente possa ter vidas que agrade o nosso santo Senhor Deus e soberano Pai. São práticas que podem ser desenvolvidas individual no lar, mas são práticas que todos de uma família devem buscar
desempenhar conforme a palavra de Deus. Porque se nós temos pessoas comprometidas com a palavra de Deus nos lares, nós vamos ter famílias comprometidas com a palavra de Deus. E se nós temos famílias que agradem o Senhor Deus, nós vamos ter igrejas fortes, vamos ter igrejas saudáveis, porque a nossa igreja, ela é o retrato da nossa família, das famílias que a compõem. Da mesma maneira será a nossa sociedade. Tudo começa no lar. Então a vida cristã no lar é muito importante. Então eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse texto nessa noite de 1 Pedro e buscar algumas lições importantes que nos ensinem a ter uma vida que agrade o nosso Senhor Deus soberano. Como é que podemos desenvolver essa vida que agrade a Deus? Primeira coisa que eu gostaria que os amados observassem aí, nesse capítulo de número 1, está aí nos versículos 15 e 16. Pedro diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, a igreja cristã, ela confessa que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que eu quero falar nessa noite, de alguns princípios que a gente pode ter em nossa vida que agrada o nosso Deus, a nossa igreja confessa que o nosso Deus, ele é incompreensível. O Salmo 145, ele nos diz que o Senhor, a sua grandeza, ela excede o nosso entendimento. Calvino, falando sobre o conhecer de Deus, ele diz que Deus, nas suas profundezas, ele é um ser insondável. Ele diz que na sua essência, Deus é um ser incompreensível, de modo que escapa totalmente aos sentidos humanos. E de fato é. Então nós confessamos um Deus que é incompreensível, um Deus que é insondável, um Deus que sua essência escapa à nossa pequenez, mas mesmo assim nós precisamos aprender a agradar esse Deus que é incompreensível, que é insondável. Isso não é impossível. Eu acho que acertadamente quando Berkhoff diz que, por outro lado, mesmo Deus sendo incompreensível, mesmo Deus sendo, em sua essência, grandioso, que sua essência excede o nosso entendimento, ele diz que ele pode ser conhecido, e esse Deus que nós precisamos conhecê-lo é um requisito para a nossa salvação. Mesmo ele sendo insondável, mesmo ele sendo incompreensível, nós precisamos buscar cada dia aprender de Deus, precisamos viver vidas que agrade a Ele, porque esse é um requisito para a salvação da vida do homem. Os reformadores do século XVI, unânimes, eles sustentavam que há só uma maneira de nós conhecermos esse Deus, de nós podermos agradar esse Deus, temos que primeiro conhecê-lo. E a única maneira para conhecer o nosso Deus soberano, diz os reformadores, sustentavam, pregaram com muita força, com muita veemência, que é por meio da revelação espiritual, a revelação especial, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, as sagradas escrituras que nós temos em mãos, é a única maneira que pode existir de nós conhecermos o nosso Deus soberano. É fato que nela nós não podemos conhecer exaustivamente, porque, como já falamos, a própria palavra de Deus ensina, no Salmo 145, que ele é incompreensível plenamente, mas aquilo que ele quer que nós conheçamos dele, ele se manifesta na palavra de Deus. Então, queridos, eu quero dizer, a primeira coisa que é importante a gente aprender, fundamentado na palavra de Deus, é ter uma vida de obediência aos mandamentos divinos. Então, se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer ter famílias que agradem a Deus, a gente precisa aprender como famílias, ter uma vida de obediência à vontade dEle, a qual está revelada aqui nas Sagradas Escrituras. Se a gente buscar ter uma vida de obediência à palavra de Deus, jamais nós vamos conseguir agradar o nosso Deus soberano.
jamais a nossa família, jamais o nosso lar vai exalar um aroma espiritual agradável se nós não obedecermos o nosso Deus por meio dos mandamentos que Ele demonstra, que Ele prescreve para nós na sua santa e poderosa palavra. Então nós precisamos, queridos, ser famílias que nos empenhem em obedecer os mandamentos das Sagradas Escrituras. Isso é uma característica visível de alguém que ama a Deus, de alguém que vai herdar a eternidade. É interessante porque Pedro, escrevendo aqui a sua primeira epístola, no capítulo de número 1, no versículo 1 e 2, ele mostra o papel da Trindade Santíssima trabalhando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejando a salvação para os eleitos antes da fundação do mundo. Dos versículos 3 ao versículo 12, ele mostra os benefícios que nós iremos herdar por essa salvação que Deus preparou para nós, mas esses que Deus escolheu antes da fundação do mundo, que vão herdar todos esses benefícios, os quais está descrito do verso 3 ao versículo 12, eles só podem ser desfrutados por aqueles que têm uma vida de obediência à palavra de Deus. Esses que têm uma vida de obediência à palavra de Deus, significa, é um sinal visível de que esses fazem parte dos eleitos do Senhor Deus. Então, o primeiro requisito, queridos, que Pedro nos ensina de ter uma vida que agrade a Deus em nosso lar, em nossa família, é buscar conduzir a nossa família a uma obediência verdadeira aos mandamentos que está descrito na palavra do nosso Deus. Tratando dessa importância, eu gostaria de fazer duas perguntas, queridos, aos amados irmãos. Obedecer a palavra de Deus não é nada fácil. Obedecer a palavra de Deus é algo muito difícil. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela vai de encontro à nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Então chega certos momentos que a gente precisa obedecer a Deus, seguir a vontade de Deus ou satisfazer o nosso ego. A pergunta que eu gostaria de fazer para os amados irmãos nessa noite é: em algum momento da vida cristã dos amados, vocês já foram tomados por uma realidade da eternidade? Em algum momento da vida cristã, os amados já foram tomados por uma realidade da eternidade? Em algum momento da vida cristã, os amados já perceberam a importância de viver uma vida de total obediência à palavra de Deus? Eu digo isso, amados, porque nesses dias, meditando nesse texto, pensando em algo que é muito difícil, e de fato obedecer à palavra de Deus não é nada fácil, os amados sabem disso. A vida cristã é uma vida difícil. Eu estava olhando alguns servos da palavra de Deus, como por exemplo Moisés. Moisés chega um período de sua vida que ele diz: Deus, eu gostaria de te conhecer, de ver o Senhor. Deus diz que se ele visse a face dele, ele morreria, mas Deus prepara uma maneira dele ver Deus, dele conhecer um pouco de Deus. Ele pôde desfrutar do privilégio de conhecer algo que é não dessa vida temporal, mas algo eterno, algo da eternidade. Deus se revelou a Moisés. A gente tem exemplo também do servo Jó. A Bíblia diz que ele, em certo momento de sua vida, ele diz: Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele pôde também sentir um gostinho, ser tomado pelo momento de uma realidade vindoura, de uma realidade espiritual. Eu fico pensando nos apóstolos, alguns deles naquele momento que Jesus Cristo, né, Deus na pessoa de Jesus Cristo, se transfigura, e aqueles apóstolos, eles conseguem enxergar, eles podem contemplar o Deus glorioso ali na sua frente. Imagina o grande privilégio que esses homens tiveram de poder desfrutar de algo que não é dessa vida, de algo que é de uma vida eterna, de uma vida futura que nós iremos viver. Eu fico pensando em Paulo, quando Deus o converteu naquela estrada de Damasco, Deus se revelou a ele. Paulo, quando está pregando em suas epístolas, ele diz que o evangelho que ele prega, ele não recebeu de homem nenhum.
Ele não aprendeu de homem nenhum, mas ele aprendeu exclusivamente de Deus, Deus que se revelou para ele. Ele diz que não sabe se em corpo ou espírito, mas em determinado tempo de sua vida, ele foi levado ao terceiro céu e contemplou coisas que era ilícito até para ele falar. O que eu quero dizer é que ele diz que em algum momento de sua vida cristã, Paulo foi tomado por uma realidade da vida futura. A gente também tem o exemplo de João. Ele estava na ilha de Patmos e ele também conheceu o Deus, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo glorificado. E ele recebeu toda aquela revelação que ele escreve, que é o livro de Apocalipse. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que a gente olhando para a vida desses homens, é muito simples entender porque eles simplesmente abriram mão de suas vidas e simplesmente se empenharam em viver exclusivamente para Deus, em obediência total a Deus. Não fazia sentido nenhum para as suas vidas, viverem vidas mesquinhas, pensando no aqui, no agora, porque eles já tinham desfrutado de coisas celestes, de coisas espirituais. Então, queridos, a gente precisa desejar, desfrutar ou viver aquilo que um dia a gente vai alcançar. A gente não pode simplesmente viver nessa vida como se isso fosse apenas um conto de fada ou uma história que um dia a gente vai para a eternidade morar com Deus. A gente precisa verdadeiramente crer nessa verdade que as Sagradas Escrituras ensinam, e se a gente de fato crê verdadeiramente, não tem nenhuma dificuldade da gente desejar ter uma vida de total obediência à palavra de Deus, de a gente abrir mão daquilo que é terreno, daquilo que é palpável, daquilo que é passageiro, da gente desejar primeiramente em nossas vidas agradar a Deus e não a nossa própria vontade. Sproul, ele diz que nós fomos feitos à imagem de Deus, e isso significa, dentre outras coisas, que nós fomos feitos para refletir o caráter de Deus. Pedro, ele está dizendo aqui, queridos, que pelo contrário, observe o verso 14, queridos, aí desse primeiro capítulo, por gentileza. Pedro diz, como filhos da desobediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente. O que Pedro está querendo dizer, já que vocês agora são eleitos, vocês foram salvos por Deus, não se prendam mais a essa vida de outrora, não se prenda mais a essa vida de antes. Vocês precisam ter uma vida que agrade a Deus, vocês precisam ter uma vida que torne-se como homens santos. Uma vida que agrada a Deus, desejar ser santo é justamente isso, é fazer a vontade de Deus diariamente em sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, ele diz, lá nos versos 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele roga, olha o argumento que ele utiliza, as misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis mais com esse século. A mente de Paulo não está mais voltada para esse mundo. A mente de Paulo agora não está mais voltada para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus próprios objetivos que nascem do seu coração, mas a vida de Paulo, ele demonstra que a vida dele é uma vida que simplesmente agrade a Deus. E quando você vai viver tal vida, ele diz que nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui no verso 14, como filhos da desobediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Ao contrário disso, pelo contrário, segundo aquele que vos chamou é santo, tornai-vos vocês santos também. Ou seja, tem uma vida que busque agradar a Deus, obedecendo à vontade de Deus, para que vocês possam ser homens e mulheres santos. Então, queridos, nós, como cristãos, nós precisamos aprender, queridos, a cada dia, buscar forças em Deus, para ter uma vida de total obediência à vontade de Deus. É fato que iremos falhar em determinados momentos da nossa vida, mas isso a gente não pode nos acomodar, simplesmente achar, não, é porque eu sou falho mesmo, a gente precisa nos entristecermos, buscar cada dia, diariamente,
agradar a Deus é um dos primeiros requisitos, queridos, a gente buscar obedecer a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Quando eu digo isso aqui, queridos, falando do mundo presente, eu não estou dizendo que a gente vai abandonar tudo que está aqui. Não estou dizendo isso. Não estou falando de uma vida legalista. Não é isso que eu quero dizer. Muitas vezes nós também, eu falei de sonhos, projetos, desejos. É importante a gente ter sonhos, projetos, desejos, desde que estejam segundo a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente quer. A gente quer fazer aquilo que nos agrada. A gente vai falar disso aqui mais na frente, de que eu não estou criticando sonhos, projetos, desejos. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai abandonar esse mundo aqui, mas o mundo que eu digo que a gente precisa abandonar aqui, que o apóstolo Pedro diz aqui, é o sistema que governa o mundo, não o mundo da criação de Deus. Porque o mundo da criação de Deus é algo feito pelas mãos de Deus, é algo maravilhoso, que um dia será totalmente restaurado, mas o mundo, o sistema pecaminoso que nós vivemos atualmente, esse nós precisamos abandonar verdadeiramente e buscar ter uma vida de total obediência à vontade de Deus. Além da gente buscar ter uma vida de obediência à vontade de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de olhar nesse texto, queridos, está aí no capítulo de número 2. Eu gostaria que os amados observassem o capítulo de número 2. Está aí nos versículos 1, 2 e 3. Pedro diz o seguinte: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A segunda coisa que eu gostaria de olhar, que a gente pode buscar em nossas vidas para ter uma vida que agrade a Deus, além de obedecer à palavra de Deus, de ter uma vida de obediência aos mandamentos divinos, a gente precisa ter uma busca diariamente pelo um crescimento espiritual. É o que tem faltado em nossos lares, é o que tem faltado em nossas famílias, é estarem juntos, buscando um crescimento espiritual. Assim como muitas vezes nós entregamos nossos filhos à escola, para que a escola resolva toda a educação do filho, educação e conhecimento, muitas vezes nós queremos entregar à igreja, os membros de nossas famílias, para que a igreja resolva toda a vida espiritual deles. E a família às vezes tem falhado em juntos, como família, como um lar, unidos, buscar crescimento espiritual diariamente, ter uma vida que busque crescimento espiritual. Pedro, depois de, continuando o raciocínio do capítulo 1, que ele diz que a gente precisa, ele nos exorta a ter uma vida que agrade a Deus por meio da obediência aos mandamentos, ou seja, de ser santo. Pedro, ele continua aí, agora nos exortando, tendo em vista, ele diz aí no versículo de número 23, no capítulo de número 1, que nós nascemos de novo. Observe o versículo de número 3, ele diz: pois fostes regenerados, tendo em vista que vocês agora foram salvos, vocês agora precisam ter uma vida agora de busca por crescimento espiritual. E para chamar a atenção dos seus leitores, ele faz uso de dois verbos que eu gostaria de chamar a atenção para os amados nessa noite. O primeiro verbo que ele utiliza aí é o verbo despojai-vos. Esse é o primeiro verbo que ele utiliza. A palavra usada do grego, a qual está traduzida por despojai-vos, ela traz uma ideia de que tirar a roupa. A ideia da palavra aqui significa: dispam-se de todas as suas vestes de maldade. Pedro está querendo dizer, já que a gente foi regenerado, nós como cristãos, nós precisamos aprender a tirar a cada dia aquilo que não agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Imagine quando você vai para uma prática de esportes, você chega em casa todo suado, então você às vezes até fica incomodado, né? Depois que você para ali a prática de esporte, já que esfria um pouquinho, aquela roupa molhada, então o seu desejo é chegar em casa, tirar aquelas vestes, tomar um banho e colocar vestes novas. Então é isso que Pedro ensina, que os cristãos que foram regenerados precisam, durante a sua vida, estar desenvolvendo. Tirar as suas vestes, tirar todo tipo de maldade, ou seja, buscar uma vida de crescimento.
Consequentemente, ele utiliza o segundo verbo, um verbo normativo. Ele diz aí no versículo de número 4, ele diz, chegando-vos. Essa ideia desse verbo aqui traz uma ideia de ir com o propósito de permanecer. Ele traz uma ideia de que o cristão precisa habitar nos pés do Senhor Jesus Cristo, buscar ter uma vida íntima com o Senhor Jesus Cristo. É isso que as nossas famílias precisam urgentemente nos dias em que vivemos, queridos. É buscar ter vidas de desejo de busca por crescimento espiritual, vida de comunhão com Deus e permanecer. As nossas experiências espirituais que todos nós já tivemos, com certeza, seja no dia da conversão, seja em outros dias, não serve para toda a nossa vida. As experiências espirituais que nós já tivemos, que foram maravilhosas, momentos que a gente pode desfrutar da real presença de Deus, são importantes, mas a gente precisa buscar experiências com Deus, comunhão com Deus diariamente. Então, a segunda coisa que nós podemos fazer para agradar o nosso santo e poderoso Deus é buscar uma vida de crescimento espiritual. Isso aqui, Pedro nos diz que demonstra quando a gente busca crescimento espiritual todos os dias. Ele diz que isso demonstra que nós anseiamos um vigoroso e verdadeiro crescimento espiritual. Então é isso, queridos, que nós como cristãos precisamos aprender a fazer cada dia. É obedecendo os mandamentos da palavra de Deus. E, consequentemente, buscando um crescimento espiritual diariamente. Pedro aqui, ele utiliza uma figura interessante. Pedro aqui, ele diz que a gente precisa buscar esse crescimento espiritual, desejar ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Pedro aqui não está chamando, é bem provável que Pedro aqui não está chamando os seus leitores como se fossem recém-convertidos, como crianças, que ainda não conhecem muitas coisas. Pedro, com certeza, é bem provável que não está chamando eles de criança. Pedro está querendo usar a figura da criança para demonstrar aos seus leitores como deve ser esse empenho em crescer espiritualmente. Pedro diz, vocês precisam desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. O genuíno leite espiritual. Eu tenho 4 filhos. Os 2 mais velhos, nenhum se alimentaram quando criança do leite materno. Os 2 mais novos, sim. O terceiro é o que está ali no cantinho, ali, se chama Juan Calvino. Aquele eu lembro perfeitamente, que aquela criança me faz lembrar, me ensina muito bem o que é que Pedro está ensinando aqui. Eu lembro que quando aquela criança era pequena, deixou de mamar por volta de 2 anos e 2 meses. Aquela criança, a cada refeição, ela expressava em alto bom som o desejo que ela tinha por alimentar-se. Ela demonstrava claramente, ela atuava de maneira energética, ela insistia com toda a sua vida, como se dependesse daquele alimento. Ele não adiava. Ele não importava o local que tivesse, ele não se importava qual era a hora, ele simplesmente metia as mãos lá na roupa da mãe, queria tirar a roupa da mãe, queria, se preciso fosse rasgar, que ele tinha em sua mente algo definido, ele queria amamentar-se, porque ele sabia que da sua vida dependia aquele alimento. Ele não adiava, ele não deixava para lá, ele não queria saber do momento e nem do local, ele estava decidido a se alimentar. Então é isso que Pedro está querendo dizer. A gente precisa desejar que ele chegasse a Deus ardentemente, ter essa força, essa vontade, como se a gente não nos alimentasse espiritualmente, nós fôssemos morrer. A gente precisa ter essa convicção, é isso que Pedro está querendo ensinar. Pedro demonstra aqui claramente que esse leite aqui, ele está falando que é a palavra de Deus. É o alimento espiritual que nós precisamos desejar cada dia, dia e noite. Essa é a palavra de Deus. Lembra do Salmo 1? Diz que nós precisamos desejar, como é que diz o Salmo 1? Que a gente precisa anseiar pela palavra de Deus. É um salmo que exalta a palavra de Deus. Diz que de noite a gente devemos meditar na palavra de Deus. Ou seja, é por meio da palavra de Deus que nós nos alimentamos espiritualmente. Ela é a força que nos dá vida. É por meio da palavra de Deus que nossa vida espiritual é nutrida.
Agora, a gente tem que ter um cuidado, nesse mercado da fé que vivemos nos dias de hoje. Pedro aí usa um adjetivo, né? Quando ele usa a palavra genuíno. Ele diz, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. A gente tem que ter cuidado nos dias atuais. Temos que buscar o genuíno traz uma ideia de puro. O verdadeiro leite que pode alimentar as nossas vidas é a palavra de Deus. A gente tem que ter cuidado nos dias atuais. Porque, como diz Homer, comentando esse texto, ele diz que nem todo leite é bom, que nem toda palavra favorece o crescimento espiritual dos filhos de Deus. O leite pode ser aguado, o leite pode estar envenenado. Da mesma forma, a palavra de Deus pode ser falsificada pela opinião humana ou pela interpretação satânica. O cristão não deve acolher tudo sem crítica. Pelo contrário, deve somente anseiar pela palavra de Deus não deturpada. Então, a palavra de Deus é o alimento que o cristão precisa desejar ardentemente todos os dias de suas vidas. MacArthur diz uma coisa interessante. Ele diz que a gente precisa aprender. O crente precisa aprender, deve considerar o dia perdido quando não aprendeu algo novo da palavra de Deus, ou quando não foi mais profundamente enriquecido por suas verdades. A gente precisa ter essa ideia de quando a gente de considerar o dia perdido, se a gente não buscou aprender mais da palavra do nosso santo e do nosso poderoso Deus. A gente precisa desejar diariamente uma vida de crescimento espiritual. Essa é uma atitude que com certeza agrada o nosso santo e o nosso poderoso Deus. As nossas famílias precisam ter esse desejo de obedecer os mandamentos de Deus e de buscar cada dia uma vida de crescimento espiritual, de conhecimento da palavra de Deus. A terceira e a última coisa que eu gostaria de observar nesse texto, do que podemos desenvolver para ter uma vida que agrade o nome do nosso Deus, está aí no capítulo de número 2, no versículo de número 9. Pedro diz o seguinte, capítulo 2, verso 9, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamados as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceira e última coisa, queridos, que eu gostaria que a gente pudesse aprender nesse texto, que podemos desenvolver em nossas vidas, que é algo que agrada o nosso Deus, é a gente buscar viver em conformidade com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Isso é uma consequência certa. Se a gente somos homens e mulheres que obedecem a Deus e obedecem os mandamentos de Deus, se a gente somos homens e mulheres, famílias, que busca diariamente um crescimento espiritual, ter uma vida de comunhão com Deus, é certo que nós estaremos vivendo de conformidade com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu pretendo, queridos, nesse momento, constranger cada um dos amados irmãos, realmente. Meu desejo seria esse. Eu queria que a gente pudesse observar o que é que o Senhor Jesus Cristo faz por nós. Só recapitulando a epístola. Do verso 1 e 2 do capítulo 1, o conselho eterno, antes da fundação do mundo, ele se reúne e decide salvar alguns homens. Homens que não mereciam nada. Ele decide até criar. Ele nem precisava de nós. Dos versículos 3 ao 12, ele prepara, ele descreve uma lista de benefícios, coisas incorruptíveis, coisas grandiosas que a gente vamos desfrutar quando a gente herdar essa salvação que esse conselho eterno preparou para cada um de nós. Mas ele nos exige para isso que precisamos ter uma vida de obediência à sua palavra. Consequentemente, precisamos ter uma vida de obediência, além da vida de obediência, precisamos ter uma vida que a cada dia busque ter comunhão com Ele, que aprenda
mais e mais dele. Então, com isso, a gente vai aprender a viver em conformidade com os propósitos de Deus. Eu lembro que eu fui criado num lar evangélico. Eu ia para a igreja até o dia em que minha mãe me colocava pela orelha. Quando eu cresci um pouquinho mais, deixei de ir. Quando Deus me converteu, foi na igreja presbiteriana. Meus pais nunca frequentaram a igreja presbiteriana. E eu lembro que, durante minha caminhada cristã, crescendo, aprendendo as coisas, eu achava muito interessante como na igreja presbiteriana as pessoas valorizavam esse versículo. As pessoas, por várias e várias vezes, em suas orações, eles citavam: nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Muitas vezes nós gostamos muito desse verso, mas o grande problema é que a gente só lembra até aí desse verso. Parece que não tem continuidade, parece que o verso termina aqui. É muito interessante, é muito bom, é muito cômodo a gente perceber tudo isso que nós somos em Deus, que Ele conquistou por nós, por meio de Jesus Cristo. E de fato nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, somos tudo isso sim, mas com um objetivo, com um propósito. Ele não deu tudo isso a nós simplesmente do nada, simplesmente para a gente nos gloriar, mas isso nos traz uma grande responsabilidade. Ele diz que nós somos tudo isso a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, queridos, nós temos uma responsabilidade de como vamos viver. Nós somos tudo isso que o texto diz, mas isso é motivo de alegria, mas é também responsabilidade para nós. Nós somos escolhidos por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ou seja, queridos, a nossa vida, ela não pode ser vivida por acaso. As nossas vidas, elas precisam viver de acordo com os propósitos de Deus, para que a gente possa proclamar as virtudes do Senhor Deus Todo-Poderoso. É aqui onde entra, queridos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos de vida. Será que suas vontades, seus projetos, seus sonhos estão alinhados de acordo com a vontade de Deus? Será que os planos e projetos de nossas famílias estão de acordo, que está pensando que vai glorificar, que vai proclamar as virtudes de Deus? Ou simplesmente tudo aquilo que nós traçamos como objetivos para realizar, simplesmente está satisfazendo as nossas vontades? Eu acho interessante, queridos, nos dias de hoje, sempre existiu isso. Eu sempre percebi isso. Eu queria falar aqui, nesse momento, exclusivamente para os jovens, a princípio, que compõem a família, que compõem os lares. A gente sempre... A faculdade que nós escolhemos, que a gente vê os nossos jovens escolher, é simplesmente, queridos, o que se observa é o mercado de trabalho. Aquilo vai poder gerar um bom emprego? Aquilo vai dar uma ótima oportunidade de trabalho? É fácil eu conseguir emprego naquela área? Aquilo vai me dar uma boa condição financeira? Aí, nos dias de hoje, muitas pessoas fazem concursos. Aí olha o edital, não gosta nem daquela área, até acha aquele profissional, um profissional que trabalha em determinada área, nem gosta daquela área de atuação, até muitas vezes critica aqueles profissionais, mas simplesmente quando vê o edital, vê o valor lá, rapaz, eu vou fazer, o valor é legal, dá para me sustentar, vai me proporcionar muitas coisas boas. O que eu quero dizer com isso, queridos, que muitas vezes nós escolhemos o que vamos fazer, o que vamos ser, como vamos desempenhar a nossa vida, simplesmente pensando no nosso bem-estar. A gente não procura saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nos dias de hoje em que nós vivemos, as pessoas ignoram a vocação divina. Todo mundo tem uma vocação dada por Deus. Todo mundo tem talentos dados por Deus. Deus muitas vezes chama pessoas para ser advogados, chama. Deus vocaciona, Deus, o propósito de Deus para a área daquela pessoa é aquela área, a área jurídica.
Deus chama pessoas para a área da medicina, Deus vocaciona, Deus chama. Deus chama pessoas para ser gari, Deus chama pessoas para ser um sapateiro, chama. O que eu estou querendo dizer, queridos, que a gente precisa aprender a viver de acordo com os propósitos de Deus para as nossas vidas, não simplesmente de acordo com as nossas vontades. Isso faz lembrar certa vez quando Lutero estava pregando um sermão e uma pessoa converteu-se naquele dia que Lutero estava pregando, e quando terminou o culto, ele chegou para Lutero todo ansioso e perguntou: Lutero, Deus me converteu, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero viver exclusivamente para Deus, o que é que eu faço a partir de hoje? E Lutero faz uma pergunta para ele: o que é que você faz? Ele diz: eu sou sapateiro. Lutero diz: continue sendo sapateiro, fazendo sapatos de qualidades e vendendo a preço justo, e glorifique o nome de Deus na sua profissão. Então, queridos, a gente precisa ter famílias que direcionem filhos, e que eles próprios, líderes das famílias, busquem ter vidas que vivam de acordo com o propósito da vontade de Deus, não simplesmente focados com o objetivo de crescer nessa vida que é terrena. Precisamos desejar viver como se estivéssemos na eternidade. Lembre-se que precisamos ter vidas que agrade o Senhor Deus, não que agrade as nossas próprias vontades egoístas que brotam dos nossos corações pecaminosos. Então, queridos, que a gente possa pedir graça ao Espírito Santo de Deus, que a gente possa desejar que as nossas famílias agradem a Deus. Eu tenho certeza que existem diversas coisas nas Sagradas Escrituras que fazem com que Deus se agrade de famílias. Mas eu tenho certeza que essas três Deus também se agrada. E que a gente possa buscar colocar isso na rotina diária de nossas famílias. Que a gente busque colocar nossas famílias em caminhos que obedeçam aos mandamentos da palavra de Deus. Que a gente busque conduzir as nossas famílias numa busca diária por crescimento espiritual. E quando a gente tem comunhão com Deus, é natural que as nossas vidas, as nossas tarefas, os nossos objetivos, eles vão ser alinhados de acordo com o propósito soberano de Deus. E a gente vai estar cumprindo o que a palavra de Deus diz. Vivendo para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, não é fácil agradar a Deus, mas que a gente busque aprender a glorificar o nome de Deus. Isso que eu falei aqui nada mais é do que uma vez eu ouvi de uma pessoa. É a gente buscar tomar a vitamina BO. Na vida espiritual a gente precisa estar frequentemente tomando vitamina BO. E o que é a vitamina BO? Bíblia e oração. E, consequentemente, a gente vai viver de acordo com a vontade soberana do santo e poderoso Deus. Que Deus abençoe cada um dos amados irmãos e nos ensine a satisfazer o nosso Deus, que a gente tenha vidas, que as nossas famílias tenham vidas que agrade o Deus santo e soberano.